A palavra convence, o exemplo arrasta. O melhor modo de você educar seu filho não é com sermão. Isso não é diálogo, isso é monólogo. O melhor modo de você educar seu filho é com exemplo, dando exemplos. Aí a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai vendo o exemplo daquilo que você quer que ele seja, ele vai observando aquilo todo dia, chega uma hora, ele e ela incorpora na estrutura psicológica. E como eu disse quando eu estava sendo entrevistado aqui na televisão, um pai de 45, uma mãe de 45, que conversa com um filho de 15, ela tem que entender que o filho de 15 nunca teve 45, e uma mãe de 45 já teve 15 anos. Então é função do pai, da mãe, descer ao nível do adolescente, para poder haver uma comunicação. Eu só posso me comunicar com vocês se nós fizermos uma conversa que interesse vocês. Não tem outro jeito. Eu tenho que ver o interesse de vocês e começar a fazer um assunto que interesse a vocês. Então eu tenho que fazer de acordo com o seu interesse, não de acordo com o meu interesse. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece, que não é da Bíblia, tá? Quando eu falar, você vai falar, está na Bíblia, não está não. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali, e não o que eu quero passar. Quero que você entenda isso. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Deixa eu contar para você uma pequena história. Eu conheci um senhor em São Paulo, um empresário muito bem sucedido, que me contou assim: doutor Laí, eu tenho um irmão gêmeo, único, univitelino, idêntico, igualzinho a mim. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Aos 14 anos eu me desentendi com a minha família, briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, briguei com meu irmão, pulei na... conhecer a família. Ele não quis vir de avião, eu mandei a passagem de ônibus. Eu fui buscá-lo na rodoviária e, para surpreendê-lo, eu organizei uma festa numa pizzaria, porque eu adoro pizza. E quando o meu irmão entrou na pizzaria, ele começou a passar mal, porque ele tinha nojo de pizza. Olha que interessante. Como esse empresário adora pizza, e ele queria agradar o irmão, ele achou a coisa mais lógica fazer uma festa numa pizzaria. Só que ele esqueceu de perguntar para o irmão se o irmão gostava de pizza. E aconteceu que o irmão não gostava, não tolerava pizza. Isso exemplifica o que está acontecendo com a gente. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo, porque não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que eu vou ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Imagine esse problema. Você vai ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Como é que Jesus ia ensinar como é o mundo espiritual para quem está na terra? Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica. Ele contava parábolas.
Ele contava histórias. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história. E dentro da história, eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Era uma vez um navio de alta prioridade, porque carregava ouro. E de repente o motor desse navio enguiçou. E o dono do navio disse: para. Traga aqui o melhor mecânico da região. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor. Ele disse: para. Traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 2 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para. Traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. E eles procuraram, encontraram e trouxeram ele e um assistente. E eles desceram no navio de helicóptero, foram até a casa de máquinas, escutaram o barulho da tubulação, tocaram nos tubos, e tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim, ligue. Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou 2 dias, e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia, mandou uma conta de $100. Quem trabalhou 2 dias, mandou uma conta de $400, $200 por dia, porque ele havia trabalhado 2 dias e ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada, mandou uma conta de $10.000. O dono do navio falou: eu vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição: que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10.000. E ele mandou um bilhete para o dono do navio: para dar a martelada, $1, para saber onde bater com o martelo, 9.999. Olha que interessante. Você imagine que nós estamos almoçando e eu conto essa história para você. Aí nós estamos num diálogo, almoçando. Aí você vai para o seu escritório comigo e você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim: doutor Laí, qual é a sua remuneração? E eu falo um preço elevado. Ao invés de você falar é caro, você vai pensar assim: esse cara sabe onde bater com o martelo. Eu preparei o seu cérebro para escutar o meu diálogo com você. Através de quê? Através de uma história, através de uma metáfora. A pessoa que sabe dialogar, ela conversa metaforicamente.